Nós louvamos ao Senhor por sua bondade em nossas vidas, pela sua misericórdia. E peço aos irmãos que orem, porque esta semana passei um tanto gripado, tossindo bastante. E já foi com certa dificuldade que eu preguei lá na terceira Betel semana passada. Mas creio que, se eu não me empolgar muito, eu consigo pregar hoje. De todas as mensagens que nós pregamos aqui sobre esta epístola maravilhosa de Pedro, eu presumo que hoje nós teremos a mensagem, não a mais importante, mas talvez a mais recheada de informações. De forma que eu recomendo fortemente, que vocês amanhã e durante esta semana estejam indo ao canal da igreja lá no YouTube para rever esta mensagem de hoje. Por conta da quantidade de informação e por conta dos detalhes que irei trabalhar aqui, talvez você não consiga absorver uma boa quantidade, ou melhor, aquilo que seja suficiente, de fato. Então, nós temos gravado a nossa mensagem. Eu pedi que dê uma regulada no meu microfone aqui, está dando uns apitos, talvez os irmãos possam ajudar aí. Para melhorar, está dando, acho que um agudozinho aqui, tirando já resolve aqui na frente, Caleb. Isso. E só confirmando, vocês vão gravar, né? Estão gravando. Pronto. Então, façam isto, né, durante a semana. Você pode rever esta mensagem. Eu peço que os irmãos abram agora a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler 3 versículos aqui agora. 2, versos 1, 2 e 3. E diz assim a palavra do Senhor, os irmãos vão acompanhando a leitura. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Peço aos irmãos que fechem seus olhos e orem comigo nesse instante. Eu te bendigo, Pai, porque aprove ao Senhor se revelar aos pequeninos desta terra. Sim, Senhor, aos pobres, aos contritos, aos quebrantados, aqueles que nada são. A estes o Senhor se revelou, se deu a conhecer. Mas aos poderosos, os orgulhosos desta terra, o Senhor se ocultou deles. E isto é maravilhoso para as nossas vidas. Quebranta-nos, Pai. Faz-nos mais humildes, mais contritos e quebrantados em Tua presença. Que sejamos, Senhor, como Davi, que teve coração humilde diante de Ti. Que sejamos como o Teu servo Abraão, que foi denominado como Teu amigo. Ou talvez Moisés, que viu o Senhor e andava com o Senhor face a face. E fala conosco nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Não queremos ouvi-la de forma subjetiva, daquilo que nós pensamos ou imaginamos ser a Tua voz, mas aquilo que de fato é a Tua voz, na Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade, ó Pai. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos, e inescrutáveis os teus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que seja por ele recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Graças a Deus por sua palavra. Pedro enfatiza em termos práticos aqui o que foi dito anteriormente no verso 16, no qual se lê: sede santos, porque eu sou santo. Ele está traduzindo em termos práticos o que ele havia dito anteriormente. Alguns versos antes, ele nos diz, está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E a nossa obrigação pela santidade não é simplesmente porque nós queremos ser melhores do que alguém. A nossa obrigação pela santidade é porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. E isto é o motivo maior, porque somos filhos dele, porque ele nos deu o direito de sermos seus filhos, e ele, como sendo santo, 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 como diz os serafins, também exige que nós o sejamos. É como se ele estivesse nos dizendo que a nossa salvação exige santidade de nós. Para que cheguemos diante do Senhor, para que entremos no seu santuário, para que nos coloquemos como seus filhos dignos desta vocação de filhos de Deus, é necessário que andemos em santidade. Claro que há muitas coisas a serem consideradas aqui, mas de forma resumida, é exigido de nós santidade. Primeiramente, não devemos pensar que a santidade é algo monótono, apático, sem propósito ou sem vida. Pois o que pode ser mais dinâmico do que a fé cristã? Quando nós lemos as maravilhosas passagens, nós vemos que, como o Senhor nos disse, o vento sopra onde quer. Assim também será todo aquele cheio do Santo Espírito. Aquele que verdadeiramente buscar ser cheio do Espírito Santo terá uma vida dinâmica. O Espírito Santo o guiará por onde Ele quer. Numa casa, numa família, num bairro, libertando cativos e oprimidos, testemunhando da mensagem do Senhor, levando salvação e cura para aqueles que estão necessitados. Quem pode ter mais compaixão pelas almas do que um crente sincero? Ou ainda, quem pode nos dizer com exatidão qual o nosso propósito de vida, senão aquele que nos criou? É muito comum na juventude os jovens se indagarem, as pessoas se indagarem qual o meu propósito de vida, o que é que Deus quer que eu faça. Eu mesmo me perguntei isso várias vezes. Em vários momentos orei ao Senhor: Senhor, qual o propósito da minha vida? Para que o Senhor me escolheu? O que devo fazer para Ti? Mas o que nós aprendemos durante a nossa jornada cristã é que o processo de santificação também está incluído no propósito divino nas nossas vidas. O propósito de Deus para a sua vida não é um fim último e pleno, mas é uma caminhada cristã todo dia. Quando você mortifica mais a carne, quando você se santifica mais, tudo isto faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Entenda, meu irmão, que a santidade é algo aprazível, vívido e que enaltece a alma humana. Contudo, permita-me antes falar um pouco sobre o pecado, pois quando Deus deseja tornar alguém uma nova criatura, Ele humilha o coração desta pessoa para que veja o estado deplorável que se encontra, a fim de buscar mudança de vida. Pessoas falam em várias igrejas hoje, infinitas pregações estão acontecendo neste momento, ou melhor dizendo, incontáveis pregações, incontáveis cultos estão sendo
ministrados nesse instante. Mas pouco se fala de uma vida de santidade e de uma vida longe daquilo que é pecaminoso. Para compreendermos plenamente a importância da santidade, é necessário primeiro refletir sobre a natureza do pecado. Porque o pecado é exatamente o oposto do que é santidade. O pecado, sim, é algo horrendo, pois maculou a nossa mente e coração de tal forma que passamos a ver a beleza da santidade como algo sem qualquer atrativo. Veja como o pecado é terrível. Quando nós estamos ministrando a palavra do Senhor, por mais maravilhosa que ela seja, automaticamente bate um sono em você. Isso é o pecado agindo. Automaticamente a sua mente vai para longe. Pensa nos boletos que você tem que pagar amanhã, nos problemas da sua vida. Tudo isso é o pecado fazendo com que você não tenha desejo e satisfação na palavra de Deus e na santidade da palavra de Deus. O pecado, sim, é algo horrendo. Ele maculou nossa mente e nosso coração para que nós não pudéssemos ver a beleza da santidade. Eu insisto, não há nada mais belo, mais aprazível e que traga maior regozijo para uma pobre alma do que ser aceito pelo Senhor e Rei do universo. Pessoas querem ser aceitas por outras pessoas, ou talvez desejam um cargo na prefeitura, ou talvez trabalhar para alguém importante, mas quando nós buscamos uma vida de santidade, nós estamos trabalhando diretamente para o Rei dos Reis e para o Senhor do universo. Então é isto que eu lhes proponho esta noite, uma vida de santidade, para que você seja pleno em Deus. Neste ponto, meu querido, não podemos nos esquecer que o pecado consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a mente e a lei de Deus. Importante destacar que um homem pode cometer um pecado e, no entanto, fazê-lo por ignorância, sem saber. Podemos cometer vários pecados e nos julgarmos ainda, mesmo assim, inocentes, quando na realidade somos culpados. O que eu estou falando aqui é importantíssimo para a sua alma. E se você não compreendeu o que eu estou falando, trate de despertar nesse instante, para que você possa compreender. Nós podemos passar uma vida toda de forma religiosa, e mesmo assim caminharmos a passos largos para a condenação. Não podemos dizer, como alguns afirmam, o pecado não é pecado enquanto não o percebermos e não tomarmos consciência dele. Algumas pessoas ensinam isto, que o pecado não seria pecado se você não o percebe como pecado. Isto é uma grande tolice. Uma ofensa ao Senhor, ainda que você não saiba que é uma ofensa, é uma ofensa. Deixe-me tratar da seguinte forma com você. Suponha que você me convide para jantar na sua casa e você considere uma ofensa gravíssima eu entrar calçado, com os sapatos sujos da rua, na sua casa. E você, quando me convidou, falou: Pastor Augusto, quando chegar, por gentileza, deixe os sapatos na entrada. E eu cheguei com os pés sujos de terra, da rua, e entrei na sua casa, sujei toda a sua casa. Mesmo que eu não saiba, mesmo que eu tenha esquecido, a ofensa foi feita a você ou não? Foi feita. Eu estou tratando de uma forma simples, uma coisa boba. Mas eu quero que você entenda que o fato de nós não sabermos aquilo que é pecado não nos tornará inculpáveis diante de Deus. Na verdade, ninguém, até diante dos homens, ninguém pode negar desconhecimento da lei. Se você descumprir qualquer lei que está em vigor no nosso sistema jurídico, mesmo que você não saiba, você será julgado e condenado. O que dizer então do Senhor? Portanto, faça tudo o que estiver ao seu alcance para ser santo. Eu repito,
faça tudo o que estiver ao seu alcance para ser santo. E se você não entendeu o que eu estou falando, eu repito mais uma vez: faça tudo o que estiver ao seu alcance para ser santo. Mas quando cair, ou se cair, nunca se esqueça do perdão de Deus em Cristo Jesus. E que esse perdão, também chamado graça, não deve ser uma espécie de muleta para a nossa falta de fé e compromisso com o Senhor. Na verdade, a graça é aquilo que nos faz ter amor maior por Jesus, ter um compromisso maior com Ele, com sua igreja, com sua causa, com seu povo. Na verdade, a graça é sempre resultado de um arrependimento profundo, fruto de um coração humilde e quebrantado. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Dito isto, eu quero pedir a vocês agora que voltemos os olhos para o texto que nós lemos. Livrem-se, pois, de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Provavelmente, neste ponto aqui, você vai ter um déjà vu, porque em outra mensagem eu falei rapidamente sobre estes versículos. Na verdade, nós fizemos uma introdução do versículo 1 ao verso 10, introduzindo de forma geral, para que vocês possam compreender. E hoje nós pretendemos destrinchar um pouco melhor aquilo que lemos. Por isso vamos nos cercar de apenas 3 versículos, o verso 1, o verso 2 e o verso 3. De fato, a transformação em Cristo faz parte essencial da salvação. Você foi transformado em Cristo. Você não pode andar mais do jeito que andou. Sua posição hoje é uma posição digna. É uma posição de honra diante de Deus. Pode ser que os homens não lhe vejam com tanta honra. Pode ser que os homens o desprezem, inclusive. O que importa? Importa como o Senhor te vê. E Ele te vê como filho amado. E Ele lhe vê como santo e inculpável. Por isso o apóstolo Paulo nos disse: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também na sua morte? Quando ele morreu, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Cristo morreu naquela cruz, e eu e você estávamos pregados naquela cruz. E quando ele ressurgiu em glória, eu e você ressurgirmos em glória, juntamente com ele. Livrem-se de toda amargura, de toda maldade. Ele fala livrem-se, ou talvez noutra tradução diga despojando-vos. O verbo usado para indicar, aqui o verbo nesta palavra indica o despir-se, o retirar roupas. É a mesma palavra usada para tirar roupas. Figuradamente significa livrar-se de algo. Indica tirar algo desnecessário, ou tirar vestes sujas, que se tornaram repugnantes para a pessoa devido à sua imundície e mau cheiro. O que ele está dizendo aqui é que estes trapos de imundície não pertencem mais aos filhos de Deus, os quais se assentam com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E esses trapos de imundície serão descritos aqui neste bloco, nesta passagem, neste texto que lemos. Portanto, ele faz uma referência entre os versos 24 e 25, ligando para chegar no verso 1. Ele diz:
toda a humanidade é como a relva. E toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. É como se ele estivesse nos dizendo: entendam de uma vez por todas que vocês são mortais. Entendam de uma vez por todas que vocês são mortais e a morte está próxima de vocês. Por mais que pareça distante, assim vivam para a glória de Deus e sejam filhos conforme a imagem do seu Pai que está nos céus. Eu não sei o dia da minha morte, mas sei que vou morrer. Você também não sabe o dia da sua morte, mas você sabe que vai morrer. E se nós temos a certeza inequívoca da nossa morte, devemos viver, portanto, para a glória de Deus. O que pode ser mais importante do que a eternidade? Qual tarefa doméstica pode ser mais importante do que a eternidade? Ou qual problema ou aflição pode ser mais importante do que a eternidade? Ajuntai, pois, tesouro nos céus. Ele agora nos dá uma lista de vícios, de forma exemplificativa, evidentemente. E que essa lista vai crescer em outras passagens, inclusive aqui nesta primeira carta. A lista é aberta com a palavra maldade. No grego, kakia, deste cacuete. Kakia quer dizer depravação, vício. Um termo geral para toda forma e prática daquilo que é mal, daquilo que é degradante. Essa palavra é empregada 11 vezes no Novo Testamento. E aparece, e todas as vezes que ela aparece, faz referência a todo tipo de maldade, imundície e de prática desonrosa. Ela faz referência em Romanos, eu vou apenas citar Romanos, capítulo 1, versos 29 ao 32, para vocês entenderem o contexto que essa palavra aparece. Em Romanos, capítulo 1, versos 29 ao 32, Paulo descreve assim: os homens que pecaram tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, aqui está caquia, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. E aí ele dá um rol de outros vícios, de outras falhas de caráter. E eu devo dizer que isso não convém a filhos de Deus. Esta é, por certo, uma característica que deve ser abandonada pelos filhos de Deus. Veja que nessa passagem que lemos, a palavra é usada para mencionar um nível de contaminação e cegueira espirituais, pois tais pessoas, embora conheçam o que é justo, preferem se entregar à maldade. Lá em Romanos, ele diz que Deus reprova, eles tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, antes se obscureceram em seus pensamentos. O que de Deus se pode conhecer é manifesto a eles, porque Deus lhes manifestou. Deus lhes manifestou as obras da carne e lhes manifestou as obras do Espírito. E eles sabem aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Mas o seu coração obscurecido optou por caminhar pela maldade. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, nós vamos ler esse texto na próxima semana, na leitura litúrgica. Ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda caquia, toda maldade. Pelo contrário,
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Hoje pela manhã, na escola bíblica, nós falamos um pouco disso, da liberdade cristã por amor ao irmão, como ela deve ser exercida. E nós devemos nos livrar de toda maldade, de todo engano. Pedro coloca aqui ainda dolo. A palavra para dolo faz referência a engano, a traição. Aquela pessoa que se aproxima de você, aparentemente com boas intenções, mas a intenção verdadeira do seu coração é lhe apunhalar pelas costas. Jesus elogiou a Natanael porque nele não havia dolo. Não havia esperteza negativa e destrutiva, não havia falsidade maliciosa. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Não pode haver esse tipo de coisa nas nossas vidas. Engano, traição, seja como for. É por isso que a palavra do Senhor disse a gente abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Se você não abençoar aquele que te amaldiçoou e você não fizer isso, a sua alma vai ser tomada por uma maldição. Eu não estou falando de maldição hereditária, nada disso não, mas você será amaldiçoado. Uma pessoa lhe amaldiçoou e você não o abençoou você não o abençoou de volta, a sua alma será corroída. Aquela maldição poderá entrar no seu coração, a amargura vai tomando conta de você, a ponto de você não conseguir mais abençoar aquele que te amaldiçoou. E quando você diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz, e imediatamente você se livra de tudo isso. Esse perdão que é entregue, essa bênção que é entregue àquele que te amaldiçoou, não é só para abençoar aquele que te amaldiçoou, mas é sobretudo uma libertação para a sua alma. Uma libertação para você. Ele fala de hipocrisia, fingimento, exibição externa e superficial. A raiz da palavra significa responder a alguém, sendo originalmente usada para descrever diálogos de atores. Um ator falava, o outro respondia. Enquanto havia encenação, um falava, o outro respondia. Então a raiz da palavra está circunscrita à resposta. Daí, passado alguns anos, a própria palavra veio a indicar o próprio ator, a própria profissão em si de ator. Pois o ator representa alguém que ele mesmo não é. Há algo de um hipócrita em todos nós. Há algo de um hipócrita em todos nós. Talvez como um resquício da natureza não regenerada. Contudo, o novo nascimento visa nos livrar de tudo isto. De hipocrisia, de fingimento. É comum eu entrar em contato com alguns irmãos durante a semana, ou algumas vezes, e pergunto como você está. E eu pretendo saber de fato como a pessoa está. E ela diz, está tudo bem, pastor, quando está tudo mal. Quando a vida dela está de pernas para o ar. Ela está perdendo uma excelente oportunidade de abrir o coração e falar dos seus anseios, dos seus medos, dos seus temores, para alguém que provavelmente ora por ela, para alguém que certamente quer o bem dela. Mas muitas vezes para o vizinho inexperiente, para aquele que não tem sabedoria, para aquele que não tem compreensão, não tem entendimento, nós abrimos a nossa boca e o nosso coração e entregamos a porta do nosso coração, a chave da porta do nosso coração para essas pessoas. Amem-se mutuamente. Edifiquem-se mutuamente. A caminhada cristã não é fácil. Nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade. Nesse instante, você está em luta contra o próprio diabo.
E se ele pudesse destruir a sua vida, ele destruiria agora. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus em sua graça e bondade nos livra desses males. Não espere que você venha à igreja apenas para ser abençoado, mas ao vir à igreja, tenha o propósito no seu coração de abençoar outras pessoas. E fazendo isto, você será muito abençoado. Um dos grandes problemas que nós temos hoje é porque muitas pessoas querem vir à igreja simplesmente para receber. Mas a palavra nos diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando você vir, venha na expectativa de ser bênção de Deus para outras vidas. Ele fala de inveja, ciúme. Empregada em outras passagens, como Gálatas capítulo 5, que descreve as obras da carne, esta palavra indica uma má vontade com o bem-estar do outro, seja por suas habilidades inatas, seja por sua prosperidade, seja por sua fama, seja por seus esforços bem-sucedidos. É quando se bate o olho na pessoa e por não ser exatamente igual àquela pessoa, sente-se inveja, ciúme, como se o próprio Deus lhe devesse algo, como se a bênção que Deus derramou sobre a vida do outro deveria ter sido sobre você. Lembro de uma ocasião que estávamos querendo ter filhos, eu e Flávia, estávamos querendo engravidar, e já estávamos fazendo um tratamento, buscando consulta médica e tudo mais. E neste meio período, a esposa do pastor, nós éramos vinculados lá em Ribeirão, a esposa do pastor Tati engravidou. Eu devo confessar meu pecado aqui a vocês. Naquele momento eu senti um pouco de inveja, como quem diz, poxa, há um tempo nós estamos querendo e não conseguimos. E aí agora Deus abriu a madre dela. Mas vamos continuar crendo no Senhor. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Enquanto eu murmurava no meu coração, minha esposa já estava grávida. De Lucas, inclusive. Enquanto eu murmurava no meu coração, a bênção já tinha chegado e eu não sabia. Muitas vezes acontece assim, né? A gente murmura e a bênção já está à porta. A inveja é uma dor sentida, uma malignidade concebida pela excelência ou pela felicidade do outro. É a paixão mais vil e a menos passível de cura dentre todas as desgraças da alma decaída. Uma aflição inquieta que tortura a mente e o coração daquele que se depara com a felicidade alheia, ou com o contentamento do outro, porque ele anda feliz, tantos problemas na vida dele, e ele é feliz, é sorridente. Tem pessoas que sentem inveja porque você está bem, e querem lhe puxar para baixo. Isso no mundo pode até acontecer, mas entre os filhos de Deus, jamais, irmãos. Jamais. Chorai com os que, alegrai-vos com os que. Percebe que isso é o oposto da inveja? A inveja é chore por conta da alegria do outro e se alegre por conta do choro do outro. Mas a palavra de Deus nos ensina: chorai com os que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Ele fala aqui também de toda espécie de maledicências, difamação, calúnia. Pedro ataca agora os pecados da língua, pois não há pecado que mais prontamente nos inclinemos do que os pecados da língua. Quem nunca tropeçou no falar? Quem nunca criticou indevidamente alguém? Quem nunca falou indevidamente? Tão logo nós compreendemos o mundo como ele é, já nos inclinamos a tropeçar neste pecado. Pedro nos fala de toda a sorte, mostrando que o abuso da língua pode assumir muitas formas.
caluniar ou detratar alguém, usar meias verdades, verdades distorcidas, inverdades, como no caso de Ananias e Safira. Você conhece o texto, não vou explicá-lo agora para você. Ou talvez guardando o silêncio quando deveríamos falar. Lembra de quando o Senhor falou ao profeta Ezequiel que o colocava como atalaia? Ele disse: eu coloco você hoje, Ezequiel, como atalaia, como sentinela. E sabe qual é a responsabilidade do atalaia, do sentinela? Avisar sobre o perigo. Se há invasão, se há perigo, a obrigação do sentinela, a obrigação do atalaia é falar sobre este perigo. E se ele não falasse e pessoas forem mortas, o sangue daquelas pessoas que morreram, por conta da negligência do atalaia, por conta da negligência do sentinela, seria requerido das mãos do próprio sentinela. E Deus nos colocou como atalaias dele. Nós somos responsáveis por outras vidas. Daqui aprendemos, irmãos, que os melhores cristãos têm necessidade de serem advertidos e precavidos contra os piores pecados. Eles são santificados apenas em parte, pois ainda há propensões às tentações. Nossos melhores serviços a Deus não agradam a Ele, nem trazem proveitos a nós mesmos, se não formos íntegros em nossos deveres para com o próximo. Você pode fazer o que for, varrer a igreja, limpar, tocar no louvor, ser pastor, mas se você não procurar edificar o seu irmão, não procurar amar o seu irmão, não fizer tudo para a glória de Deus e para a edificação do seu irmão, tudo isso é perdido. Seja íntegro. Nós não estamos aqui brincando de religião. Nós não estamos aqui procurando confortar o nosso ego humano. Nós estamos aqui para ser confrontados. Essa mensagem que eu vos prego, eu prego também a mim mesmo. Mesmo que o texto traga uma lista de alguns pecados, entenda que um pecado não deixado de lado vai atrapalhar nossa vida espiritual e o nosso bem-estar eterno. Apenas um único pecado em nossas vidas já é suficiente para sermos condenados a uma eternidade longe do Senhor. Agora imagine uma vida toda cheia de pecado. Alguns se enganam pensando que Deus vai colocar as nossas obras boas e as nossas obras mais de um lado e vai pesar se nós fizemos boas obras ou mais obras. Alguns se enganam, pensam a respeito disso. Você já viu este tipo de coisa acontecer em um julgamento? Quando alguém é levado ao juiz, alguém chega para lá para dizer: olha, ele deu esmolas, ele era uma pessoa boa lá na vizinhança. Ainda que fale isso será levado em consideração? Ou será levado em consideração a transgressão dele? Aquilo que ele fez de errado. Se ele assassinou alguém, ele será julgado conforme aquilo que praticou. Ele fala como crianças recém-nascidas. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Como crianças recém-nascidas. Pedro não está afirmando aqui que devemos ser sempre infantis na fé. Não é isto. Pois ele nos fala de crescimento para a salvação. Ele não está falando que a gente tem que ser infantil. Assim, esta passagem é uma comparação didática, é um ensino didático, para que nós possamos nos instruir e desejar o verdadeiro leite espiritual. Crianças recém-nascidas, de forma geral, desejam e tomam o leite materno como se suas vidas dependessem dele. E realmente depende. Criança que não se alimenta, morre. Lembro de uma passageira que eu dei carona. Ela estava cursando medicina, não lembro qual período, mas nós vínhamos com um caminho e ela disse que estava no hospital
eu acho que já na parte de estágio, de residência, não sei ao certo, não entendo muito bem como é o curso de medicina, mas ela estava ali numa aula prática e um dos professores disse assim: quem diagnosticar o problema desta criança não precisar fazer prova, vai ser aprovado de imediato. E cada um olhava para a criança e dizia: ela está com tal problema, tal enfermidade, cada um dizia uma coisa. E todos eles estavam errados. Sabe qual era o problema da criança, no final das contas? É que a mãe o havia rejeitado. A mãe havia rejeitado aquela criança. A mãe não queria amamentar aquela criança. E aquela criança estava definhando porque não conseguia tomar leite. A rejeição da mãe foi tão forte para aquela criança que até o leite que o hospital fornecia, ela não conseguia se alimentar, ingerir muito bem. Desejai afetuosamente, ardentemente este leite. Almejar, ter saudades, dedicar-se com amor, desejar ardentemente, desejem afetuosamente este leite. Permita-me mostrar-lhe como sua alma pode estar desnutrida ou até morrendo de fome. Eu penso que nós chegamos num ponto crucial agora. E eu não pretendo encerrar o culto antes de terminar essa mensagem. Porque talvez muitos de nós estejamos exatamente encaixados em uma destas descrições que irei trazer aqui agora. Você tem andado tão cansado que, embora durma e tenha algum descanso físico, não se sente disposto para enfrentar o labor desta vida, como se o sono restaurasse apenas o seu corpo, mas a sua alma continuasse exausta. Você se sente desta forma? Cansado, sem forças para continuar? Ou talvez você sente falta de prazer na oração e na leitura da Bíblia. A oração se tornou mecânica, sem fervor, sem expectativa. Entramos em oração simplesmente para cumprir uma obrigação. Ouvimos a igreja simplesmente para cumprir uma obrigação. Não há algo mais prazeroso em nossas vidas. Não é o prazer da presença de Deus, do Senhor, que nos move até vir à sua casa. É algo mecânico. Ou talvez você vê com desinteresse as coisas espirituais, evitando conversas sobre Deus, ouvir ao culto, ou ter comunhão com outros crentes, preferindo distrações mundanas, como entretenimento excessivo, para preencher o vazio existencial que há na sua alma. Talvez você sinta uma sensação de vazio ou insatisfação crônica. Nada satisfaz a sua alma. Nada satisfaz os anseios do seu coração. Mesmo quando tudo está bem, há uma inquietação interior dentro de você. Não tem ninguém doente, a feira está na despensa, as coisas estão caminhando razoavelmente bem, mas ainda há uma inquietação no seu interior. Ou talvez você esteja enfrentando a irritabilidade e impaciência. A alma cansada perde a capacidade de lidar com as frustrações cotidianas. Pequenos aborrecimentos se tornam grandes cargas. Um leite que se derrama é como se fosse uma tempestade. O problema maior do mundo é como se um trator passasse por cima da sua casa, aquele leite que se derramou. Pequenas frustrações se tornam grandes aborrecimentos. Talvez frieza emocional e afetiva. A pessoa se torna indiferente às necessidades alheias e até às próprias convicções, como se o amor por Deus e pelo próximo esfriasse. Diante deste cenário, de que você possivelmente tenha se encaixado em alguma dessas características aqui, eu pergunto, é possível desejar ardentemente este alimento? Ou talvez, como podemos desejar ardentemente este alimento? Volte-se para Cristo como fonte de descanso.
Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O problema é que quando você está cansado, você quer ficar em casa. O problema é que quando você está cansado, você não quer orar. Eu digo você, mas eu também estou nisso aí. Nós somos assim, irmãos. Mas em Cristo há descanso, há refrigério para as nossas almas. Busque a graça através dos meios designados por Deus. Orar com sinceridade. Mesmo quando você não estiver conseguindo orar, chegue diante dele e diga: Senhor, eu não estou conseguindo orar. Isto já é uma oração e ele ouve. E o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando você estiver sem forças para orar, diga: Senhor, eu estou sem forças para orar, eu não sei o que dizer na tua presença, eu não sei por quem orar. Seja sincero diante dele. Examine sua alma. Há pecado não confessado? Preocupações excessivas? Ou talvez uma autodependência de si mesmo em vez de uma confiança em Deus? Você pensa que é o seu trabalho que põe a mesa? É um engano seu. Você pode ser despedido de hoje para amanhã. É Deus quem supre suas necessidades. Você pensa que é você que, com a sua força, traz o sustento para a sua família? Você pode amanhã estar enfermo, necessitado de cuidados. Nós somos assim, irmãos, como um sopro, como uma vela. Em resumo, o desejo ardente pelo leite espiritual nasce de um relacionamento vivo com Deus. É sustentado pela prática diária da fé e se manifesta em busca constante e intencional pelo crescimento e amadurecimento espiritual. Você quer crescer na graça e no conhecimento? Você quer? Eu faço essa pergunta legitimamente para você. O quanto você deseja crescer na graça e no conhecimento? O quanto você quer ser usado por Deus? O quanto você quer ser tocado por Deus? E o quanto você quer ser instrumento da graça de Deus? É isto que você deseja em seu coração? Ou pelo menos deveria desejar? Jovens, crianças, vocês querem crescer na graça e no conhecimento do seu Deus? Vocês querem ser usados pelo Senhor? Vocês querem ver cumpridas as promessas do Senhor que disse que os nossos jovens terão sonhos? Esta promessa ainda está de pé. Ele ainda é o mesmo Deus que chama pequenos, crianças, que levanta crianças, que escolhe estes pequenos para serem profetas dele, para serem homens e mulheres, como um bastião para esta sociedade corrompida. O texto nos mostra que esse desejo não surge automaticamente, mas ele diz: desejai ardentemente. Não é um desejo automático. O nosso coração não vai desejá-lo automaticamente, mas pode ser desenvolvido e alimentado à medida que compreendemos nossa dependência de Deus e da sua palavra. Assim como o recém-nascido não sobrevive sem leite, o cristão, eu digo e repito, o cristão não pode crescer espiritualmente sem buscar com intensidade o genuíno alimento espiritual. Esse desejo é resultado de um coração regenerado, que conhece sua necessidade e encontra alegria na comunhão com Deus. É apenas na comunhão com Deus que há alegria. As nossas crianças estão cheias de youtubers. Homens perversos estão instruindo nossas crianças. E como nós queremos que os nossos filhos sejam usados por Deus, se nós os entregamos na mão de pervertidos? Desejem o leite espiritual puro. Desejem este leite espiritual
puro. Há muitos alimentos para a alma. Às vezes, eles possuem a aparência nutritiva, mas não passam de meros doces infantis, cheios de corantes e açúcares que enganam o paladar, mas não nutrem o espírito. Eles saciam a fome por um momento, mas deixam a alma subnutrida e doente. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Suponha duas crianças. Uma come pirulito, pipoca, chiclete manhã, tarde e noite. E de vez em quando um biscoito treloso. E a outra toma leite, arroz, feijão, carne, se alimenta desta forma. Qual destas duas crianças, e legumes, qual destas duas crianças terá um melhor desenvolvimento? Qual destas duas crianças conseguirá se desenvolver? Aqui só come pirulito, chiclete, pipoca e biscoito treloso? Aqueles que comem um alimento sólido. Eu toquei em alguma ferida aí, não foi? Deixem-me apresentar a vocês alguns biscoitos treloso que andam aí pelas igrejas. Algumas pipocas, alguns pirulitos. Teologia da prosperidade. Este alimento troca a soberania de Deus pela satisfação humana. Deus, na teologia da prosperidade, é um mero mordomo dos anseios humanos. Nele o cristão é o centro e Deus, como já disse, mero mordomo, para lhe dar o que deseja, saúde, riqueza, sucesso. É um evangelho distorcido que promete conforto terreno em vez de salvação eterna. A teologia da prosperidade promete conforto terreno. Quem não quer conforto aqui na terra? Levanta a mão, quem não quer conforto? Todos nós queremos, né? E todos nós, de alguma forma, somos propensos a dar ouvidos à teologia da prosperidade. Mas eu lhes digo que nós devemos buscar a redenção eterna. Mundanismo ou liberalismo é um outro doce que oferece uma experiência espiritual que não exige santidade, nem luta contra o pecado, nem envolvimento com a comunidade cristã. Você vem, faz suas orações e quando terminar o culto, vai embora. Não pergunta como o irmão está, não se envolve com a vida dele, eu não me envolvo nos problemas dele, eu já tenho um problema demais, não quero saber dos problemas de ninguém. Mas veja, sabe quando Deus restaurou a sorte de Jó? Quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele orava por seus amigos. Quando ele orava por seus amigos. Moralismo sem graça. Este alimento se parece com virtude, mas é venenoso. Ele reduz o cristianismo a uma lista de regras e de pecados a evitar. Sem o poder transformador do Evangelho, ele alimenta o orgulho farisaico daqueles que cumprem e condenam os que falham, esquecendo-se completamente da graça e do arrependimento e da necessidade em depender-se de Cristo. Temos um outro acessório, um outro doce, melhor dizendo. É que Cristo passa a ser mero acessório para as pessoas. Esta é talvez a distorção mais sutil. Deus não é ingerido como um alimento principal, mas como uma sobremesa, um complemento. Ele é buscado para melhorar a vida que já temos. Dar um pouco de paz, um pouco de esperança, mas não como a própria fonte da vida. O pão essencial não é Cristo Jesus. Ela busca os prazeres do mundo, ela busca os afazeres deste mundo, luta, trabalha, faz tudo, mas de vez em quando ela se lembra de ir à igreja. De vez em quando ela faz orações. E uma vez a cada ano ela lê uma passagem bíblica. Cristo é um mero acessório. Isso é ruim também. Isto engana a alma.
Por que não dizer sobre o paganismo que está presente em boa parte das igrejas evangélicas hoje? Por que não falar a respeito disso? Pessoas que buscam conhecer a vontade oculta de Deus, tentar descobrir a vontade oculta ou futuro através de adivinhações, é uma rebelião contra a suficiência das Escrituras. É uma tentativa de arrancar de Deus um segredo que Ele não escolheu revelar. Pessoas querem fazer todo tipo de adivinhação. Olha para você e diz: Deus está me revelando o quê? Quando é tudo mentira, tudo baboseira. Talvez usar sortes, usar a Bíblia, abre um versículo para ver o que Deus vai falar comigo. Isso é uma superstição pagã. O crente não abre a Bíblia procurando um texto para Deus falar com ele. O crente estuda a Bíblia, aprende a Bíblia, se dedica à Bíblia. Busca de sinais fora do comum. Tem gente que pede sinal para tudo. Devo atravessar a rua, Senhor, agora ou não? A dependência de sinais específicos, como ver um pássaro raro, uma placa de carro com números significativos, para tomar decisões, é a adivinhação disfarçada, transferindo a confiança da palavra objetiva para eventos subjetivos e contingentes. O que eu estou dizendo, irmãos, é que o crente confia na palavra, e apenas na palavra. Eu dei esse exemplo hoje pela manhã e pretendo repeti-lo agora. Por favor, tenha uma paciênciazinha. Eu sei que nós passamos um pouco do horário, mas tenha uma paciênciazinha, eu estou terminando. Uma pessoa uma vez me procurou para falar a respeito de que foi instruída por uma pastora de que determinados bichos de pelúcia da casa dela estavam endemoniados, estavam possuídos pelo demônio. Quem nunca escutou a história do fofão? Os mais velhos conhecem a história do fofão, né? E aí, repete-se mais uma vez essa história. Aqueles bichinhos lá, os ursinhos de pelúcia, estavam possuídos pelo um demônio, segundo esta pastora. Eu devo dizer que o demônio não quer levar um urso de pelúcia para o inferno. Eu presumo que ele não quer levar um urso de pelúcia para o inferno. E presumo também que aquele urso de pelúcia não tenha vida para que ele possa destruir a vida. Porque se ele for rasgado, tanto faz como tanto fez, ainda que alguém esteja apegado a ele. E se, ao pegar aquele urso de pelúcia, joga fora, é o exorcismo mais simples, mais barato e mais sem entendimento que alguém pode fazer. Como é que se expulsa o inimigo? Pega o urso de pelúcia e joga fora, ou toca fogo, e o diabo vai deixar você em paz. Que tolice! Que tolice! Ele não se importa se você é rico, se você é pobre. Na verdade, ele ofereceu. Uma das tentações de Jesus foi oferecer conforto. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. O leite espiritual puro, por outro lado, irmãos, é a palavra de Deus em sua verdade não adulterada. O que eu estou propondo para vocês, desde o dia que cheguei nesta igreja, é que vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho lhes entregue outra coisa a não ser a palavra simples do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não lhes tenho ensinado outra coisa a não ser a palavra do nosso Senhor. Se está escrito, tem valor. Se não está escrito, deixe de lado. Seu sabor nem sempre é inicialmente doce aos nossos sentidos, já acostumados com os açúcares deste mundo. O sabor da palavra de Deus muitas vezes pode ser amargo, com uma convicção de pecado, mas é nutritivo, verdadeiro e transformador. Ele nos conforta, ou melhor dizendo, nos confronta, nos humilha, nos edifica e, acima de tudo, nos aponta sempre para Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
palavra de Deus não aponta para nós mesmos, a não ser para falar que somos pobres pecadores. E ele diz: agora que vocês provaram que o Senhor é bom, agora que vocês provaram que o Senhor é bom, ajam desta forma. O apóstolo não expressa uma dúvida aqui, mas afirma que esses bons cristãos, permita-me repetir, afirma que esses bons cristãos tinham experimentado a boa vontade de Deus. E com base nisso, argumenta com eles, dizendo mais ou menos dessa forma: vocês precisam deixar de lado esses aspectos desprezíveis. Maldade, dolo, hipocrisia, maledicência. Vocês precisam desejar a palavra de Deus. Vocês precisam crescer por meio dela, visto que não podem negar que provaram que o Senhor é bom. Deus é bom? É? E por que nós não desejamos essa bondade todos os dias? Deus é bom? E por que nós não ansiamos por Ele mais e mais? Deus é bom? E porque Ele não é o centro das nossas vidas? Essa é a conclusão lógica do argumento de Pedro. É como se ele estivesse nos dizendo: antes vocês viviam no pecado, e viam o pecado como algo bom. Estavam entorpecidos pelo egocentrismo, buscavam suprir suas paixões carnais como se fosse algo bom, desejável e nutritivo para vocês. Mas agora vocês experimentaram algo muito mais sublime e muito mais nutritivo, algo mais elevado e grandioso. Portanto, não é adequado buscarem suprir suas necessidades na vileza do pecado, como se fosse algo nutritivo para as suas almas. Deus é bom. Desejemos a bondade de Deus. Talvez possamos orar nesse instante. Amado Senhor, grandes são as tuas misericórdias, a tua bondade, Senhor, o teu amor, o teu perdão, a tua graça sobre as nossas vidas. Tu tens visto a nossa vida, o nosso coração, o nosso interior. Tu tens visto, Senhor, que estamos cansados, exaustos, sobrecarregados, levando muitos fardos sobre nós mesmos, atribulados com tantas coisas. Mas apenas uma é necessária. Apenas uma é necessária: contemplar a tua face, ó Deus, aprender de ti, que és manso e humilde de coração, para que possamos encontrar conforto para as nossas almas. Não importa o quanto busquemos, não importa o quanto desejemos, só encontraremos descanso para as nossas almas em ti. E a minha oração nesta noite é para que o Senhor visite o teu povo nesta casa. Visite cada um dos teus filhos. Visite também a mim, que sou homem e sujeito às mesmas paixões. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor leal. Por tua bondade apaga as minhas transgressões. Nós não somos nada, Senhor, mas podemos confiar que a tua graça, que o teu perdão está sobre nós. Faz-nos desejar o leite puro, para que cresçamos em graça e conhecimento. E afasta-nos de toda sorte de maldade, para que a tua palavra habite em nossos corações. Obrigado por teu amor, Jesus. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome. Amém. Amém.